Olá pessoal, tudo bom? A pedido de alguns alunos aí sobre como instalar o Flutter, eu vou mostrar aqui, é bem simples, tá? Então é interessante que vocês façam o download do Android Studio. Se digitar Android Studio, vier aqui no primeiro site, ele já vai abrir. Instalar o Flutter também, flutter.dev. Então é só fazer assim, ó. Vem aqui, Docs, Get Start, Windows, fazer o download aqui do Flutter. Deixa eu ver se eu já fiz. Já tenho ele aqui, ó. Vou descompactar. Depois que fez o download do Flutter, façam também do Android Studio. É só clicar aqui em Android Studio, Download. Eu já tenho o meu aqui, eu já vou mandar instalar. E eu gosto de usar ele com o Visual Studio Code. Eu acho mais leve. O Android Studio tem alguns recursos legais, mas eu acho ele um pouco mais pesado, principalmente para quem tem 8 GB de RAM, precisa testar no virtual do Android dele e tudo mais, tá bom? Acabando aqui também esse download. Então vamos lá, eu vou começar pelo Flutter aqui, já descompactei ele. Na própria documentação lá no site dele, ó, se a gente olhar aqui, ó, ele explica, dá o passo a passo, ó, Run Flutter Doctor, e vai ensinando como é que instala, mas eu vou fazer aqui, é bem rapidinho. Então, eu vou pegar a pasta do Flutter, vou lá no C2 pontos, vou fazer com uma documentação, ok? Vou criar uma pasta aqui, ó, src, vou colar isso aqui dentro. Ele está descompactando ainda, vamos esperar um pouco. Enquanto ele descompacta, eu vou... Deixa eu ver, está acabando já. Isso, terminou. Vou recortar ele aqui. Vou lá dentro da pastinha que eu criei no C2 pontos, vou colar aqui. Pessoal, dentro do Flutter tem uma pasta bin. Vou pegar aqui o caminho dela, ó. Vou aqui em este computador, botão direito, propriedades. Tem outra maneira de chegar aqui também, tá? Tem mais umas 2 ou 3 atalhos. Janelinha do Windows, pause break, entra aqui também, tá? Mas aqui, ó, botão direito este computador, propriedades, vem nessa telinha. Vem aqui em configurações avançadas do sistema, variáveis do ambiente, vou achar aqui esse path e eu vou adicionar aqui o caminho até a pasta bin do Flutter. Vocês podem digitar, isso aqui fica mais suscetível a erro, ou copiar e colar do jeito que eu fiz. Ok, 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 ok. Bom, se nós formos no prompt agora, eu consigo digitar Flutter Doctor, ele vai fazer uma análise no meu computador e ver o que eu tenho instalado e o que falta instalar. Olha lá, ó. Já reconheceu, então ele encontrou aqui o Flutter, ok, já está lá certinho na pasta de C2 pontos. Ele falou que faltou aqui o Android Toolchain, o Android Studio não instalado, o VS Code, algumas coisas que nós vamos seguir o passo a passo para ir resolvendo, tá bom? Então, olha só, vou lá primeiro no Android Studio, aqui, ele é bem grande, um pouco demorado para instalar, tá? Então, provavelmente vou fazer alguns pauses aí para não ficar tão grande o nosso vídeo. Ele é importante porque ele tem um SDK de desenvolvimento para fazer o deployment e também a virtualização de Android que ele faz é bem bacana. E nós vamos usar ela. Ele já trouxe marcado ali para iniciar o Android Studio, né?
não importar settings, no caso eu não tinha instalado, então não tem nada para importar de configuração. Vamos lá, next, vou dar um custom aqui, ver o que ele me dá de opção para escolher. Um tema, se quer esse mais escuro, mais claro. Eu vou assim, acho mais menos agressivo para o olho, né, para a gente estar programando. Então, aqui ele traz, ó, já marcado Android SDK, esse de performance aqui, que principalmente para processadores Intel, ele habilita uma virtualização no hardware que dá um desempenho melhor, tá, para nossa virtualização, para o teste. Eu vou deixar marcado aqui também, ó. Não, vou desmarcar aqui. Ele já ia trazer um pré-configurado, mas depois a gente configura um virtualizador lá para a gente testar o nosso app, nosso desenvolvimento. Vou deixar com 2 GB de RAM mesmo, vou dar Next, Finish. Aí agora é onde demora um pouquinho mais. Vou pausar aqui, já a gente volta, tá? Porque ele faz bastante download para poder instalar. Então, pessoal, de volta aqui, ó, ele já fez todos os downloads, descompactou, instalou tudo certinho. Ele pediu autorização para poder instalar o HXM. Então, terminado, ó, só dá Finish. Ele traz aqui a telinha do Android Studio. Vem aqui em Configure SDK Manager. Vamos visualizar aqui, ó, ele está com o Android 10 instalado. Eu gosto de desenvolver para o 9 também, tá? Isso daqui é interessante assim, por exemplo, eu vou desenvolver para o 9. Então, quem tiver Android abaixo da versão 9 não vai conseguir executar o meu app. Então, às vezes é legal vocês pegarem aqui, ó, 4.1, 4.2, 4.3, que foram Androids bem utilizados. Se vocês fizerem para estas versões, irá funcionar para as outras, tá? Mas também não tem problema. A maioria aí, o povo tudo trocando celular cada 6 meses, né? Nunca vi. Então, ó, é interessante às vezes pegar aqui da versão 5 ou 6. O que muda são recursos. Aqui a gente tem recursos melhores no nosso app, tá? Às vezes algum sensor, alguma coisa que está aprimorada. O meu celular é Android 9, então eu vou instalar aqui para o 9, porque eu gosto de emular direto nele. É só eu marcar aqui do ladinho, clique em Apply. Ele vai accept aqui, né? Ele vai fazer o download desse Android e vai instalar também. Só esperar um pouquinho. Então, ó, foi terminado aqui, vou dar um finish. Vem aqui em SDK Tools para ver se tudo que eu preciso está instalado. É importante o Android SDK Build Tools, o emulador também, o Platform Tools e o SDK Tools aqui, ó. Então esses 4 estão ok. O acelerador do emulador também está instalado. Eu vou instalar aqui o Google USB Driver para poder usar ele no meu celular, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, por enquanto é só isso. Vou dar um apply aqui, ok. Vamos esperar mais um pouquinho, alguns downloads aqui, finish. Vou vir aqui em plugins, vou pesquisar por Flutter. Quando eu mando instalar aqui, ele fala que ele precisa instalar o Dart também, tá? Ele depende do Dart. Então, automaticamente ele já instala os dois, pede para dar um restart na IDE, ele fecha e abre novamente. E agora, se a gente verificar, tem aqui, ó, Start a New Flutter Project. Eu vou lá novamente, agora a gente já instalou tudo o que precisava. Eu vou nesse AVD Manager para a gente criar a virtualização para testar os nossos apps. É interessante pegar com esses ícones aqui, ó, porque tem recurso da Play Store, a gente consegue instalar aplicativos de lá, tá? Eu gosto muito do Nexus 5X. Vou dar um Next. Vou instalar aqui, ó, o Android 9 nessa máquina virtual. Então eu preciso clicar em download e esperar ele baixar. É quase 1 GB de download, ó. Leva um tempinho. Bom, depois que ele baixa aqui, ele já instala automático, tá? É só vir em Finish. Espera um pouquinho, deixo selecionado Next. Ele pede o nome do
nosso virtual aqui. Não vou mudar nada, tá? Aqui tem as questões se ele está em pé ou deitado, né? Retrato e paisagem. Nas opções avançadas aqui, ó, a câmera frontal e traseira, ele emula ela, tá? Faz uma cena virtual, não precisa mudar nada. Aqui, se quiser testar internet com velocidades diferentes, como se fosse um 3G, 2G, etc, tá? Questão de memória RAM também, parte gráfica do celular, pode ser alterado aqui, com mais RAM ele vai ter um desempenho um pouquinho melhor. Aqui ele já vem emulado um cartãozinho de memória de 512 MB. Enfim, isso aqui não precisa mudar nada, tá? Para testar os apps básicos é bem tranquilo. Vou clicar aqui em Finish, olha lá, ó, já criou. Se eu der play aqui, é só esperar um pouquinho. Enquanto ele abre o virtualizador aqui, pessoal, vou voltar lá no meu prompt e vou executar o Flutter Doctor novamente, ó. Ele já startou, eu posso fechar essa janela. Olha só o nosso Flutter Doctor, ó. Já deu diferente de antes, né? Já antes não tinha aqui o toolchain, agora, ó, tranquilo, ele só falou que faltam algumas licenças para aceitar e os plugins do Visual Studio Code, que eu já baixei aqui também. Vamos terminar essa parte do Android Studio primeiro, então, ó. A gente já veio no SDK Manager, vim aqui no Android Virtual Dispositivo também, configurado. Então aqui já está ok, posso fechar. Olha lá o nosso simuladorzinho, está iniciando. Apesar dele estar iniciando aqui, ó, eu não vou utilizar ele agora, tá? Eu posso só minimizar ele. Ele vai terminar de iniciar, vai ficar na telinha do Android. Vou deixar ele minimizado aqui, ó. Vou lá então digitar para aceitar as licenças. Só fazer assim, ó, Flutter Doctor e acrescentar isso aqui que ele pede, ó. Então, -- Android License. Esperar um pouquinho, ele vai pedir para confirmar que está de acordo com algumas licenças. Concordar aqui, yes, yes. Tem umas 5. Pronto. Novamente Flutter Doctor. Vamos ver o que falta. Olha lá, ó. Vou para o Visual Studio Code. Eu já até tinha baixado ele aqui, acabei baixando novamente. Só avançar. Tá bem bacana esse editor, tem alguns plugins legais. É leve, gostei bastante. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso simulador. Ah lá, ó. E aí é que eu tenho, como se fosse um celular mesmo, né? Eu consigo arrastar, ó, tem os aplicativos, posso instalar a partir da Play Store e por aí vai. Bom, eu vou fechar ele aqui, tá? Não vou usar ele agora. Vou finalizar aqui a instalação do Android Studio. Android Studio Code. Vou fechar aqui também. Aqui, pessoal, é importante vir aqui na esquerda, essa última opção, ó, procurar pela extensão do Flutter. Pedir para instalar. Ele automaticamente vai instalar o Dart também, porque depende do Dart. Ok? Já está instalado, ó. Aí vai de cada um instalar os plugins que gosta. Eu gosto de usar esse VS Code Icons aqui também, ele deixa bem bonitinho os ícones aqui quando crio o projeto, tá? Terminado aqui, ó, posso fechar ele. E olha só, se eu voltar lá e digitar Flutter Doctor, então tá tudo certo agora, já está instalado e funcionando.
Aqui embaixo ele só fala que não tem dispositivo conectado. Se eu quiser testar, por exemplo, no meu celular, eu tenho que ativar o modo desenvolvedor, o USB debug dele lá, e quando eu conecto, ele automaticamente já vai identificar o meu celular, e se eu der play, ele já roda o aplicativo direto no meu celular, tá?